Ok, pessoal, vamos agora para o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Na aula passada a gente concluiu aqui o capítulo 15, lembrando a você que nós estamos aqui nessa seção do Evangelho de Mateus, que trata a respeito da reação de Jesus à decisão das autoridades judaicas, de parte da população ali da Galileia, e também de Herodes, por que não contar Herodes ali no começo do capítulo 14, de perseguir a Jesus, de se oporem a Jesus. Então Jesus começa aqui um processo de reação. No capítulo 14, nós vemos ali o Senhor Jesus Cristo começando a dar ênfase nos seus discípulos. Depois, no capítulo 15, o Senhor Jesus entra numa controvérsia com os fariseus a respeito da questão da pureza, e Jesus utiliza essa controvérsia para então marcar um ponto de rejeição, mostrando para os seus discípulos que ele rejeita a tradição dos judeus. Mas o mais importante, o que eu queria chamar a sua atenção, é que nessa sessão aqui de 14 a 19, a principal ênfase aqui da rejeição de Jesus dos judeus, ela diz respeito na ênfase que Jesus vai dar no treinamento dos seus discípulos. E o que nós já vimos até aqui é que no capítulo 14, Jesus mostra para os seus discípulos a sua identidade divina, quando Jesus anda por sobre o mar, certo? E Jesus mostra para eles o seu poder divino, e Jesus mostra para os seus discípulos também o seu cuidado com eles, a sua provisão com eles quando acontece aquela multiplicação. Jesus exibe aqui que ele identifica-se com o Deus que alimentou os judeus no deserto e que esse Deus então cuida dos seus discípulos, evidenciado no fato de sobrarem ali os 12 cestos cheios. Depois, no capítulo 15, Jesus mostra para os seus discípulos que ele rejeita a tradição dos judeus, que os seus discípulos devem então seguir a sua autoridade, a sua tradição. Jesus mostra para eles também que ele identifica-se também com o Deus de Israel, que cuida dos gentios. Então, o caso da mulher Ciro-fenícia, da mulher cananeia, e também Jesus ali nas margens do mar da Galileia, curando toda sorte de enfermos, e também multiplicando e cuidando dos gentios que estavam ali na região de Decápolis, onde Jesus estava. Então, Jesus aqui está exibindo a sua identidade para os seus discípulos. Jesus está mostrando para eles os elementos da sua messiandade, os elementos que marcam Jesus como o enviado de Deus. E tudo isso vai chegar num ponto culminante aqui no capítulo 16. Então, o capítulo 16 é onde tem um outro ponto de virada, um outro ponto central na história de Jesus, que é o momento em que Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que sou e quem vocês dizem que eu sou? Então é nesse ponto que nós vemos pela primeira vez uma confissão de Pedro e dos discípulos a respeito da identidade de Jesus. E isso então marca um verdadeiro ponto de virada na trajetória de Jesus com seus discípulos, porque a partir daquele momento é então que Jesus começa a dar mais revelações para os seus discípulos quanto à sua morte e à sua ressurreição, ok? Então, nessa aula, eu gostaria de focar com vocês na primeira parte do capítulo 16. Então, nós não vamos entrar ainda nessa conversa de Jesus com os discípulos em Cesareia de Filipe, porque isso vai requerer uma aula específica, porque são textos muito importantes, a confissão de Pedro, e quando Jesus diz para ele: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nós precisaremos de mais tempo para tratar sobre isso. Então, nessa aula, nós vamos focar a nossa atenção na primeira metade do capítulo 16, e naquilo que ele continua nos instruindo a respeito da rejeição de Jesus aos judeus ali na região da Galileia. Então, o capítulo 16 começa nos dizendo
que se aproximaram de Jesus os fariseus e os saduceus. Nós podemos supor que aqui estes fariseus e saduceus ainda eram aqueles que haviam vindo de Jerusalém. Por quê? Porque os saduceus geralmente era o grupo responsável pelos sacrifícios, e esses sacrifícios eram feitos no templo. Então você imagina aqui que esses fariseus e saduceus eram pessoas ainda vindas lá de Jerusalém. Outro detalhe importante é que fariseus e saduceus eram partidos opostos ali na região da Judéia, na região de Israel. Então, eles eram inimigos políticos. Eles não apenas tinham discordâncias políticas, como eles também tinham discordâncias teológicas. Porque os fariseus, eles criam em todos os livros do Antigo Testamento e nas tradições rabínicas. Os saduceus, eles só criam nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então havia divergências teológicas e havia divergências partidárias também. Os fariseus eram mais focados nas sinagogas, os saduceus eram mais influentes no templo, mais presentes no templo, certo? Os fariseus eram mais voltados para o ensino, os saduceus eram mais voltados para os sacrifícios. Então havia ali algumas discordâncias. Mas aqui Mateus nos apresenta os fariseus e os saduceus juntos em um só propósito. Qual é o propósito deles? Tentar Jesus. Eles estavam com o propósito de conseguir alguma forma de incriminar a Jesus, certo? Então aqui a palavra traduzida por tentar, ela tem essa ideia de uma tentativa de incriminar Jesus. Eles ainda estavam procurando alguma forma de eliminar Jesus ali do quadro, certo? Então, qual é o pedido deles? Qual é a proposta deles? A proposta deles é que Jesus lhes mostrasse um sinal vindo do céu, ok? Então, essa parte aqui, quando eles dizem do céu, essa é uma outra forma de dizer de Deus, ok? Então, o que eles queriam? Eles queriam que Jesus mostrasse algum sinal claro, evidente, vindo da parte de Deus, de que ele era o Messias, certo? Agora, por que os fariseus e os saduceus fazem esse pedido a Jesus, sendo que Jesus fez milagres lá na Judéia, Jesus fez milagres dentro de sinagogas, Jesus fez milagre dentro do templo. Então Jesus já havia feito muitos milagres e eles provavelmente já tinham visto muito desses milagres. Então por que eles estão pedindo um sinal de Jesus vindo do céu? Quando eles propõem isso para Jesus, eles estão propondo que Jesus mostre um sinal para eles. Ou seja, que Jesus satisfaça a expectativa deles. Então Jesus já havia feito muitos sinais, mas eles queriam um sinal que servisse para eles. Então, em outras palavras, é como se eles estivessem dizendo o seguinte: nós queremos que você nos convença aqui de que você é o Messias. Então, nos convença aqui dentro das nossas próprias expectativas. E então, nós sabemos que era exatamente isso que Jesus mais atacava nas autoridades judaicas, nos religiosos judaicos. Porque eles rejeitavam a Jesus, não pelos feitos de Jesus, mas porque Jesus não era o Messias que eles queriam e Jesus afrontava a sua autoridade, certo? Então, por isso, Jesus sabia que eles estavam aqui vindo para tentar. Eles não queriam ser convencidos, eles queriam pegar Jesus. Jesus, então, responde para eles com uma ilustração do dia a dia. Chegada a tarde, dizeis, e aí Jesus menciona um dito popular, certo? Haverá bom tempo,
porque o céu está avermelhado. E o dito popular da manhã é: haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Então, aqui Jesus cita uma ilustração que mostra que eles sabiam entender os sinais que apareciam no céu, ok? Então, veja aqui a distinção que Jesus, o trocadilho que Jesus está fazendo. A palavra uranos, na língua grega, ela aparece aqui no versículo 1 e ela aparece também aqui no versículo 3, certo? É a mesma palavra na língua grega, só que vindo do céu, nesse contexto refere-se a vindo de Deus, dos céus. Agora, Jesus faz um trocadilho aqui com céu, como sendo o céu da atmosfera. Então, eles entendem do céu da atmosfera. E aí, Jesus, então, conclui dizendo para eles: vocês sabem discernir o aspecto do céu e não podem discernir os sinais dos tempos. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: vocês conseguem distinguir os sinais que acontecem na natureza, mas vocês não podem definir, vocês não sabem definir os sinais que vêm de Deus, os sinais a respeito da chegada da obra de Deus, os sinais que marcam a chegada do tempo do Messias. É isso que Jesus está dizendo. Então, por que eles não sabiam? Eles não sabiam porque eles são uma geração má e adúltera. Jesus sabia que o propósito deles era tentá-lo. Jesus sabia que eles já haviam no coração deles rejeitado o Messias. Então Jesus aqui diz que eles, com essa maldade, estavam pedindo um sinal. Mas o único sinal que o Senhor Jesus Cristo iria dar seria o sinal de Jonas. E a ideia aqui é que Jonas é um sinal para eles. Assim como Jonas foi um sinal para Nínive, de alguém que passou 3 dias no ventre e agora estava pregando, Jesus vai ser um sinal para eles. Então, qual é o sinal que o Senhor Jesus Cristo vai dar para eles? O sinal da sua ressurreição, certo? É isso que Jesus está dizendo, que o único sinal que ele daria para as autoridades judaicas seria o sinal da sua ressurreição. Comparado a Jonas, Jesus também iria ressuscitar dos mortos, e isso seria um sinal de que ele era o Messias, ou na verdade, o sinal por excelência de que ele é o Messias. Esse é o sinal do céu, o sinal de Deus que Jesus iria dar para eles, certo? Então, por que Mateus está nos contando aqui? Porque aqui Jesus está mais uma vez dando uma resposta, uma reação definitiva aos fariseus e saduceus. E isso leva então aqui ao texto seguinte, quando Jesus vai orientar os seus discípulos a rejeitarem também os fariseus e saduceus. Lembre-se que lá no capítulo 15, os discípulos ainda dão sinais de respeito aos fariseus. Quando eles dizem: mestre, sabes que com essa palavra você está escandalizando? Então ainda existia um certo respeito deles para com a posição, a autoridade dos fariseus. Mas Jesus então vai instruí-los de que eles deveriam se livrar disso, de que essa geração má e adúltera deve passar por uma rejeição dos discípulos. Como é que Jesus então mostra isso para os discípulos? O texto diz que Jesus passa para o outro lado. Mais uma vez, aqui, Jesus está atravessando o mar da Galileia e aqui ele está indo para Cesareia, certo? Então, Jesus estava na região judaica, ali do mar da Galileia, e ele agora está indo para Cesareia de Filipe, que era uma região ainda dentro dos limites de Israel, mas no outro lado do mar da Galileia. E é justamente lá que ele terá aquela conversa com os seus discípulos. Mas durante o caminho,
eles esquecem de levar pão, então era uma viagem relativamente longa, e então eles se esquecem de levar pão, e Jesus então, aproveitando ali a ocasião em que ninguém estava comendo, estava todo mundo parado, obviamente, ali, Jesus os instrui. Veja que aqui diz, Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Veja que Jesus agora está utilizando mais uma vez o termo fermento. Só que enquanto lá na parábola do joio, na parábola do fermento, ele usa o fermento como um aspecto positivo relacionado ao reino, agora ele fala do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, o que é que Jesus indica aqui? Que existe o seu fermento, que é a chegada do reino. Este é o seu fermento, este é o seu evangelho, a sua mensagem. Jesus, ele tem autoridade para criar agora uma nova tradição, uma nova era de seguidores. Ok? Então, esse era o sentido de fermento ali. O anúncio da chegada do reino. A palavra que foi proclamada, a semente que foi lançada. Esse era o fermento de Jesus. Agora, Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E aí os discípulos, então, discorrem entre si, eles não entendem essa parábola que Jesus está contando, e aí eles, então, supõem que Jesus está falando de fermento, falando porque Jesus, ou por conta do ambiente de fome, Jesus deve estar se referindo a respeito dos pães, e por isso Jesus está falando aqui de fermento, por conta ali da fome. Mas Jesus, então, percebendo isso, ele percebe que os seus discípulos ainda não haviam entendido plenamente. Note como aqui no Evangelho de Mateus, o entendimento da mensagem de Jesus é uma demonstração da presença de fé em Jesus. Então, o fato dos discípulos não entenderem o que Jesus está falando exibe que os discípulos ainda não estavam devidamente amadurecidos na sua fé. Então, Jesus está trabalhando, Jesus está treinando os seus discípulos. E eles são homens de pequena fé porque eles ainda não entenderam devidamente o que Jesus quis dizer. Jesus, então, exibe isso, ele mostra que aqui a questão é uma questão de compreensão, a fé está ligada à compreensão, certo? A pouca fé é uma exibição de pouca compreensão. Então, o que os discípulos ainda não haviam compreendido devidamente? Jesus cita, então, 2 milagres que ele havia realizado como sendo necessários para os discípulos entenderem. O milagre da multiplicação dos 5 pães para 5.000 e dos 7 pães para os 4.000. Então, o que Jesus está querendo ensinar com isso? Ele está querendo que os seus discípulos se lembrem aqui da sua provisão. Jesus mostra aqui que eles ainda não haviam entendido que com Jesus por perto, eles não precisavam focar na provisão do pão, porque Jesus é o provedor. Ele é o provedor dos judeus e ele é o provedor dos gentios. Ele é aquele que alimenta os judeus e ele é aquele que alimenta os gentios. E os discípulos precisam entender, então, ali, que eles estavam diante do Messias, que era um Messias divino e que cuidava de todas as coisas. Então, a fé dos discípulos estava reduzida porque eles ainda não haviam entendido a real dimensão de quem era Jesus, certo? E então, Jesus utiliza isso como uma espécie de introdução para a sua conversa com os seus discípulos em Cesareia de Filipe. Então, veja, Jesus diz aqui, vocês não compreendem que eu não falei a respeito de pães
A questão aqui não é a provisão física de vocês. Vocês já viram eu providenciando para judeus e gentios. Eu sou o provedor, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando do fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí os discípulos, então, entendem. Veja aqui como Mateus trabalha essa questão da compreensão. Jesus, então, não estava falando de fermento de pães, mas do ensino dos fariseus e dos saduceus. A palavra traduzida aqui por doutrina, eu acredito que ela seria melhor traduzida nesse contexto por ensino. Por quê? Porque a doutrina dos fariseus era diferente da doutrina dos saduceus, ok? Então, Jesus não pode estar se referindo aqui à doutrina teológica dos fariseus e dos saduceus. Então, o que os fariseus e saduceus ensinavam em comum? Eles ensinavam em comum que Jesus não era o Messias e que, portanto, ele não estava trazendo o reino dos céus. Este era o ensino dos fariseus e dos saduceus, de que Jesus não era a autoridade messiânica, o Messias prometido. E então Jesus, com isso, está dizendo para os seus discípulos que eles deveriam se livrar, rejeitar esse tipo de ensino. O fermento de Jesus é a chegada do reino. O fermento dos fariseus e saduceus é a rejeição do reino dos céus. Então, por isso, os discípulos deveriam rejeitar o ensino dos fariseus e dos saduceus. Como eu disse a vocês, esse texto aqui, ele serve então de introdução para o principal texto do Mateus capítulo 16 e um dos principais textos do Evangelho de Mateus, que vai ser a conversa de Jesus com os seus discípulos em Cesareia de Filipe, quando Jesus vai perguntar pela primeira vez: quem vocês dizem que eu sou? Certo? Então, aqui Mateus mostra Jesus trabalhando a fé dos discípulos, Jesus fazendo com que os discípulos rompam totalmente com os fariseus e os saduceus. E agora, então, isso vai culminar na declaração de Pedro do reconhecimento de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Messias enviado por Deus para trazer o reino de Deus a este mundo, ok? Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui essa aula. Na próxima aula, então, nós vamos trabalhar o texto da conversa de Jesus com os discípulos ali em Cesareia de Filipe. Fique com Deus e até lá.